A direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos demitiu-se em bloco. Nuno Cruz e Gabriel Neves, respectivamente presidente e vice, confirmaram este cenário em conferência de imprensa que decorreu no quartel daquela corporação, ao mesmo tempo que denunciaram ameaças a bombeiros, situação que, garantiram, já fez com que alguns operacionais entrassem em baixa. É este, assim, mais um capítulo da forte polémica em que os bombeiros voluntários estão mergulhados. De um lado está a direção da associação, que entrou em funções em maio último, e do outro o comandante José Pereira. Na citada conferência de imprensa, Nuno Cruz começou então por assegurar que desde que os órgãos sociais tomaram posse, houve resistência interna a algumas medidas que estavam em perspectiva e por isso foi decidido não renovar a comissão de serviço do comandante. Que era esclarecer de uma forma correta e com factos tudo aquilo que tem acontecido nos últimos meses, sobretudo nos últimos 2 meses, na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas. Como é do conhecimento geral, esta direção tomou posse em maio do ano passado, com um projeto novo, um projeto diferente daquilo que teriam sido os projetos dos anos anteriores, um projeto de evolução, um projeto de crescimento, um projeto em que se pretendia, acima de tudo e fundamentalmente, criar na associação uma nova visão mais moderna, mais aproximada daquilo que as exigências dos tempos atuais exigem, no fundo. E com vista à prossecução desse projeto, criou esta associação um conjunto de novas ideias, de novos procedimentos, no sentido de não só manter e potenciar aquilo que era a capacidade de intervenção e socorro que a associação tem, mas também, em simultâneo, poder, de uma ou de outra forma, potenciar aquilo que seria um crescimento económico que seria e é, em todos os momentos, fundamental para que possa haver capacidade de investimento e capacidade de desenvolvimento na associação. Por essa razão, decidiu a direção, em vários momentos, tomar um conjunto de medidas, de alterações que visavam efetivamente esse fim. E desde o momento em que tomámos posse, sentimos, em muitos momentos, grande dificuldade em conseguir levar à frente esse nosso projeto. E, estranhamente, grande dificuldade interna, ao contrário daquilo que seria expectável. E, exatamente por essa razão, ao longo dos meses em que estivemos na gestão da associação, por essa mesma razão, entendeu a direção, em reunião, não renovar o mandato do Sr. Comandante, que terminou em 19 de dezembro de 2023. Essa decisão foi tomada, foi informada em tempo útil, e dessa decisão entendeu o Sr. Comandante, porque tem esse direito, recorrer para uma comissão arbitral que foi criada no momento e que é criada especificamente para aquele facto e que é constituída por 3 elementos. Um dos elementos é o atual Presidente da Mesa da Assembleia da Associação, o anterior Presidente da Direção, um elemento da Liga dos Bombeiros Portugueses e um elemento da ANEPS. Entendeu essa comissão dar provimento ao pedido de recurso do Sr. Comandante e, nesse sentido, prorrogou a Comissão de Serviço por mais 5 anos, contrariando aquilo que tinha sido a decisão da direção e, sobretudo, utilizando para esse facto, para esse efeito, alegações que não são legalmente justificáveis. Entendeu então a direção, porque está no seu direito e porque efetivamente faria todo o sentido, recorrer dessa decisão através de uma providência cautelar que está ainda neste momento em apreciação junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria. Feito esse pedido, portanto, a partir daí, toda a vida interna da associação, todas as interações que existiam entre a direção e o comando, nomeadamente o Sr. Comandante, começaram a tornar-se muito difíceis. Já eram, tornaram-se ainda muito mais difíceis. E todas essas dificuldades que foram nascendo, que se foram criando, têm vindo a prejudicar de forma gravosa aquilo que é, no fundo, a atividade e a capacidade de gestão da associação. E isto, no fundo, consubstancia-se em 3 vetores fundamentais. Eu ia pedir aqui
ao meu vice-presidente, Gabriel Neves, para poder aqui, de uma forma muito sucinta, elencar essas questões. Bem, muito boa tarde a todos. Basicamente, e ao contrário do que tem vindo a ser exposto e debatido na praça pública, nas redes sociais, nomeadamente, o problema dos bombeiros não é uma amálgama de problemas. E há que distinguir os problemas. São vários. São basicamente 3. Desde logo, a situação em que esta direção encontrou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos. Posteriormente, a decisão de não recondução do comandante. E, por último, eu quero entender que seja um conjunto de coincidências que envolvem o atual Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação, professor Arnaldo Santos, Presidente da Comissão Arbitral e ex-Presidente da Direção, e vamos por partes de forma muito sintética e peço-vos que compreendam, não irei entrar em detalhes de processos que se encontram a correr termos nas vias judiciais, mas vamos, de forma sucinta, expor os factos. Relativamente à situação da Associação quando tomamos posse, desde logo encontramos a Associação numa situação financeira muito precária. Basta, para o efeito, confirmar junto da Câmara quantas vezes é que o ex-presidente da direção foi exigir dinheiro à Câmara, inclusive com a ameaça de que se não houvesse dinheiro, algo do género, se não houvesse mais dinheiro não havia socorro. Curiosamente ou não, esta direção, desde que tomou posse, nunca foi pedir dinheiro à Câmara. Os atos de gestão que temos procurado implementar, têm garantido a sustentabilidade diária da Associação. Não obstante essas dificuldades, a direção constatou também, e aqui é importante esclarecer a questão do voluntariado. O voluntariado, e com todo o respeito, eu também sou bombeiro há 40 anos, eu cheguei a esta casa há 40 anos, também sou bombeiro, sou subchefe, estou no quadro de honra, tenho um orgulho gigante em envergar a farda, mas não me revejo em situações que estão a acontecer neste Corpo de Bombeiros atualmente. Antigamente os bombeiros eram 100% voluntários e há 40 anos esta associação tinha 2 profissionais. Hoje esta casa tem 52 profissionais. Tem uma massa salarial de €1 milhão, números redondos, anual, e naturalmente há bombeiros voluntários, há muitos serviços e de uma forma transversal, todos os bombeiros, mais ou menos em determinados serviços, são voluntários, fazem serviço, prestam socorro sem serem ressarcidos para tal. Mas, na mesma medida, temos que salvaguardar que 95% dos serviços que são prestados pela Associação, os bombeiros não são voluntários. Uns são profissionais e estão no horário profissional enquanto funcionários da Associação, outros têm uma compensação financeira sobre as horas de serviço que prestam. Ora, o que é que esta direção constatou? Desde 2018, e não fomos ver mais para trás, porque isto é uma prática comum, eu posso-vos adiantar que 6 bombeiros da Associação, desde 2014 a 2023, só esses 6 bombeiros receberam cerca de 360 mil euros, sem declarar, os mesmos 6 bombeiros, mas desde 2018 até outubro último, que é o mês em que temos a contabilidade fechada, a Associação pagou aos bombeiros, a título de compensação de serviço voluntário, e aos cobradores de cotas, que estão na mesma situação, qualquer coisa como 466 mil euros. Números redondos. Estimamos que, com o fecho das contas em 2023, esse número andará muito próximo de €500 mil. Ora, perante o fundado receio de que estes factos possam consubstanciar fraude fiscal, não hesitamos, com esta suspeita, de comunicar, e essa peça já foi entregue na Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público analisará e entenderá se se trata ou não de fraude fiscal ou o futuro que isso irá ter. Agora, esta direção, de modo nenhum, podia compactuar com a continuação de situações que poderão ou poderiam relevar criminalmente. Ora, nesse sentido, em julho, logo após a nossa tomada de posse, em maio,
a direção deu nota aos bombeiros de que não iria compactuar com isto e que teríamos que regularizar a situação. Eu quero deixar claro uma coisa: em momento nenhum, e repito, em momento nenhum, houve suspeitas de que tenham sido desviados fundos da associação, ou que alguém se tenha aproveitado, tenha tirado proveito para si próprio de fundos da associação. Não é nada disso que está em causa. As redes sociais são perigosíssimas porque as pessoas depois deturpam a informação que é dada e põem em causa a seriedade e a idoneidade das pessoas que passaram por esta casa. O que está em causa é fundos, rendimentos que, em nosso entender, teriam que ser comunicados à autoridade tributária e não foram. Não foram, e já agora aproveito para informar que desde o dia 1 de janeiro todos esses bombeiros que diziam que não faziam serviços estão coletados. Este mês já receberam e já passaram o recibo verde à associação. Os profissionais, foi criada uma rúbrica e esse rendimento passa a integrar a sua folha de vencimento, e em prol do rigor e da transparência, esta direção entregou a contabilidade a uma entidade externa, idónea e profissional para o efeito, e simultaneamente contratou um revisor oficial de contas para manter o rigor e a transparência de toda a gestão. Adiante. Basicamente, quando falo de voluntariados, quero com isto dizer, não estou a criticar os voluntários de modo algum, também fui muitos anos, 40 anos, ainda que agora esteja no quadro de honra, mas há uma questão aqui, fiscal. Os dias de hoje já não são a mesma coisa que era há 40 anos ou há 30, e sobre o manto do voluntariado não vale tudo. Há questões legais que têm que ser cumpridas, e em Portugal, até prova em contrário, se há rendimentos têm que ser declarados em sede de IRS. E foi isso que não aconteceu e que esta direção impôs que acontecesse. Adiante. Face às dificuldades financeiras em que encontramos a associação, era urgente encontrar soluções e, entre outras, um dos factos que nos suscitou grande apreensão foi o facto de haver diariamente um número muito grande de recusas de serviço de transporte de doentes não urgentes. Essa recusa houve dias, e temos o mapa diário que esta direção colocou na central de comunicações para que fosse preenchido diariamente, tivemos dias em que a perda por recusa desses serviços era superior a 3.000 euros por dia. Ora, recuamos, os bombeiros disseram que se tivessem que declarar, alguns bombeiros, não foram todos, que se tivessem que declarar não faziam serviços. Tínhamos recusas e perdas financeiras diárias muito avultadas. Tínhamos que encontrar uma solução. Desde logo, contratar motoristas civis para a associação. Motoristas que não estivessem afetos a outro serviço que não fosse o transporte não urgente de doentes. Ora, desde logo sou comandante e, permitam-me, vou citar, disse: eu não admito que contratem motoristas civis sem minha autorização. Aqui entramos noutra questão. A dúvida: é o Corpo de Bombeiros o comandante que detém uma associação ou é uma associação que detém um Corpo de Bombeiros? E é este o cenário que se constata. É a associação que detém e mantém um Corpo de Bombeiros. Portanto, o vínculo contratual dos funcionários são com a associação e não com o comandante, como se tenta fazer passar. Estávamos obstaculizados para contratar motoristas civis, que é uma situação que está perfeitamente prevista nos termos da lei. Por outro lado, a entidade, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos, já está há algum tempo acreditada junto a DGERT como entidade formadora. E esta direção já tratou do processo, neste momento também já é uma entidade formadora acreditada pelo INEM. E esta direção entendeu que a formação externa podia consubstanciar um pilar de crescimento económico da associação. E aprová-lo, posso-vos adiantar que só no decurso do mês de janeiro de 2024, janeiro último, esta direção entregou propostas de formação que ascendem a cerca de 140.000 euros. Portanto, a formação é uma fonte de rendimento muito viável para a associação. Por outro lado, os próprios bombeiros, cujo o salário médio é muito baixo, a associação, a direção não tem condições para aumentar 30% ou 40% ou 50%, bem queríamos, mas não podemos. Mas por via da formação, esses mesmos formadores vão ter a oportunidade
declarado, sai na folha de vencimento, vão ter a oportunidade de ministrar horas de formação e, desta forma, também eles incrementarem os seus rendimentos pessoais. Era uma situação vantajosa, quer para a associação, quer para os próprios bombeiros. Posso-vos adiantar que, neste momento, estão 7 bombeiros a fazer a formação, a tirar o certificado de aptidão profissional, para, juntamente com a formação de que já dispõem, ficarem habilitados a ministrar a formação. E isto tem sido um motivo de alegria para a direção, porque essa medida foi muito bem acolhida pelos bombeiros, não foi pelo comandante. Não foi pelo comandante que, desde logo, se opôs e informou a direção, vou citar novamente, não programem a formação dessa maneira, porque eu não vou dispensar bombeiros para dar formação. Volto à observação atrás. Os bombeiros têm um vínculo profissional com a associação, não é com o comandante. O comandante tem por obrigação gerir o corpo de bombeiros, tudo o que é operacional é da exclusiva competência do comandante. A direção em momento nenhum se imiscuiu na formação do corpo de bombeiros. Repito, estamos a falar de formação externa junto de particulares e pessoas coletivas que querem dar formação aos funcionários. Portanto, não havia aqui nenhuma ilegalidade. Ora, posto isto, e a juntar a isto muitos outros fatores, que não interessa agora para o caso estar a esmiuçar, até porque correm termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, a direção entendeu não reconduzir o comandante. Aqui entramos noutro problema. A lei que confere à direção e que define que a função de comandante é exercida por via de comissão de serviço de 5 anos, automaticamente renovável, caso a entidade detentora do Corpo de Bombeiros não comunique a intenção de não renovar. Foi o que aconteceu. A direção deliberou e decidiu, em outubro último, portanto, muito antes dos 45 dias que a lei determina, informar o Sr. Comandante que não iria reconduzir o Sr. Comandante. O Presidente da Associação teve ainda o cuidado, antes do Comandante ser notificado dessa decisão, naturalmente notificado por via postal registada com aviso de recepção, porque não há outra forma de o fazer, comunicou ao Sr. Comandante a decisão da direção, dando-lhe a oportunidade, caso quisesse renunciar ao cargo, sair com toda a honra e dignidade que lhe era merecida. Em momento nenhum foi posto em causa as anteriores comissões de serviço do Comandante. Ninguém pôs em causa se é ou não é um bom operacional. O que foi posto em causa foi a incapacidade demonstrada pelo Comandante ao longo desses meses de gestão desta nova direção em acatar aquilo que são as linhas orientadoras da direção para o futuro da associação. E uma vez que é a direção, é a associação que detém o Corpo de Bombeiros e o cargo de comando é um cargo de confiança da direção, entendeu a direção não renovar. Ora, a mesma lei, curiosamente, que confere este direito à direção, diz 2 pontos mais adiante que da decisão de não recondução cabe recurso para uma comissão arbitral. Tudo bem, se a lei diz, faça-se. O Sr. Comandante recorreu para a comissão arbitral. O artigo seguinte diz que a comissão arbitral é composta pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, da Associação, um representante da Liga e um representante da ANEPS. Ora, sendo o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, era expectável que o Presidente da Mesa ouvisse, e tratando-se de uma comissão arbitral, ouvisse a direção, percebesse quais os fundamentos da direção, ainda que esses fundamentos já estivessem inscritos, quer na comunicação que foi enviada ao Sr. Comandante, quer na informação que foi enviada à ANEPS, era de todo importante que o Sr. Presidente da Mesa tivesse falado com a direção, mas entendeu, e isto são palavras dele, que não tinha que falar com a direção porque não estava a representar a associação. Isto é muito grave. A pessoa que foi convocada não foi o professor Arnaldo Santos, foi o Presidente da Mesa. E não quis ouvir, decidiu, por livre-arbítrio, e renovou a comissão ao Comandante contra a decisão da direção. Ora, naturalmente, desta decisão foi intentada a contentação judicial no sentido de suspender a eficácia do ato da decisão da comissão arbitral. Entretanto, e ao longo do tempo,
e sobretudo depois destes eventos, e considerando aquilo que têm sido também os últimos acontecimentos, houve prática continuada do Sr. Comandante naquilo que a direção entende como uma afronta àquilo que são as decisões da direção, uma permanente contrariedade e uma permanente desvalorização do papel da direção enquanto entidade responsável pela gestão da associação, e entendeu também a direção da associação, face a essa prática continuada, instaurar um processo de inquérito interno com vista à averiguação de factos e que podiam, no fundo, também trazer mais alguma luz sobre se esse comportamento continuado era correto ou não era correto e se era passível, eventualmente, de alguma sanção. No momento em que isso foi feito, começou a haver divulgação nas redes sociais, no boca a boca, na sociedade civil torrejana, de um conjunto de inverdades, de um conjunto de informações erróneas que em nada têm a ver com a realidade dos factos. A direção teve sempre o cuidado de tentar manter dentro de portas esta questão, mas a verdade é que com tamanho disparate, posso dizer, que circulava lá fora, em 2 momentos esta direção teve que fazer comunicados, no fundo, a tentar explicar às pessoas o porquê da razão da não renovação do mandato do comandante. E há muitas pessoas que têm dificuldade em separar as coisas. E nessas reações não o conseguiram fazer. Uma coisa é o Sr. Comandante enquanto pessoa, e não cabe nem compete a esta direção ou qualquer outra entidade fazer esse julgamento. Outra coisa é o Comandante enquanto, no exercício das suas funções, enquanto Comandante da Associação, se tem ou não tem realmente a vontade ou a capacidade, chamem o que quiserem, de acompanhar aquilo que é o percurso que esta direção criou. De outro passo, e depois de toda esta informação errónea que circulava na rua, entendeu a direção fazer uma sessão de esclarecimento, vamos chamar assim, que, no fundo, também para clarificar aos sócios aquilo que, no fundo, eram as razões que esta direção entendeu como justificativas da decisão de não renovação do mandato. Ora, essa sessão de esclarecimentos correu e não correu bem, naturalmente, porque houve um conjunto de pessoas que, com opiniões alavancadas por informações que não eram de facto corretas, por factos que não existiram, e desconhecendo ou querendo desconhecer aqueles que são os factos reais, entendeu, no fundo, não permitir que essa sessão de esclarecimentos decorresse de forma ordeira, de forma tranquila, onde as pessoas pudessem efetivamente ficar esclarecidas, e dessa sessão de esclarecimento saiu, porque as pessoas tiveram dificuldade em fazer essa dissociação, saiu um pedido de marcação de uma Assembleia Geral que tem 2 pontos na ordem de trabalhos. Um deles é a informação sobre a situação do comandante e o segundo ponto é a destituição desta direção. Ora bem, logo à partida, 2 dias antes, nós tínhamos, a esta direção também, tinha feito um pedido à mesa da Assembleia para a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária para correção dos estatutos. Os estatutos que neste momento regem a Associação têm, de facto, têm ilegalidades, podemos chamar assim, porque há uma linha que está lá determinada e que, pela lei, não pode estar redigida daquela forma. Há algumas alíneas, há uma lei orgânica que determina, no fundo, um draft, uma estruturação daquilo que devem ser os estatutos das associações. Há algumas alíneas que podem ser alteradas de acordo com a Comissão, há outras que não. E foi alterada uma linha que não deveria ter sido alterada. E porque estavam ilegais, entendeu a direção que faria sentido promover essa correção, portanto, vou legalizar os estatutos, e fez um pedido de marcação da Assembleia Geral Extraordinária, efetivamente para essa correção. Logo após esse pedido, um conjunto de associados entenderam também fazer, dias depois, 2 dias e meio depois, para ser mais concreto, entenderam também fazer um pedido de marcação de uma Assembleia exatamente com estes 2 pontos de ordem de trabalho que eu referi anteriormente. Ora bem, nós temos alguma dificuldade em perceber, ou não, porque é que, tendo sido o nosso pedido de marcação da Assembleia feito antes, porque é que foi desconsiderado,
e foi considerado um outro pedido de marcação de uma Assembleia feito 2 dias e meio depois, volto a frisar, em que, efetivamente, se pretendia destituir a direção. Há aqui um conjunto de fatores, aliás, já foram aqui elencados, que nos permite tirar essas conclusões. E em bom rigor, até porque é uma questão mais jurídica até, se calhar passava aqui ao Gabriel para ele terminar aqui esta parte. Sim, eu queria dar uma nota. Relativamente aos estatutos da Associação, o que esta direção constatou é que, antes de uma alteração estatutária que foi feita a 15 de julho de 2022, eram necessários, esta associação tem 7.300 sócios, sensivelmente, e para extinguir a associação eram necessários 3/4 de todos os associados. Na Assembleia de 15 de julho de 2022, sem que para tal tenha sido discutado e votado em Assembleia, o Sr. Professor Arnaldo Santos deu indicação à advogada que procedeu à alteração de estatutos, e estou a dizer isto porque temos documentos que o comprovam, de que o antigo artigo 50, número 2, que previa que eram necessários 3/4 de todos os associados, passasse a ter a redação, no agora artigo 52 dos estatutos, que para extinguir a associação são necessários votos de 3/4 de todos os associados presentes na Assembleia. Para terem uma noção, para convocar uma Assembleia extraordinária, eram necessários 50 sócios, nessa Assembleia alterou-se para 25. Neste momento são 25 sócios. O que quer dizer que 17 sócios podem extinguir a associação. Isto não só é ilegal, na minha ótica, é inconstitucional, porque viola desde logo o direito de propriedade de todos os demais sócios, não é? Como é que 15 podem denegar o direito de propriedade de 7.300? Por outro lado, face a todas as situações, naturalmente, esta direção entendeu recorrer ao apoio da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que na altura disse que esse apoio seria muito rápido, seria muito célere, mas que, infelizmente, até aos dias de hoje não aconteceu. Portanto, há aqui uma lentidão que esta direção também não consegue entender. Na mesma medida, e quando falo da comissão arbitral, onde tinha o diretor executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, é com elevada estranheza que esta direção vê a Liga dos Bombeiros Portugueses a tomar partido de uma comissão, a Liga dos Bombeiros Portugueses, que tem no seu objeto social representar as entidades detentoras dos corpos de bombeiros, neste caso a Associação, e vem, em sede de comissão arbitral, decidir sem falar com a sua representada e contra a sua representada. Não sei que explicação poderá haver, nós, sinceramente, ainda não a encontramos. No âmbito do procedimento disciplinar interno que foi deliberado e decidido instaurar ao Sr. Comandante, conforme prevê a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, foi decidido suspender preventivamente funções sem perda do salário base. Aqui deparamos com outra dificuldade grave. A Direção Nacional de Bombeiros, órgão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, notifica-nos de imediato a dizer que o seu comandante fica suspenso como funcionário da Associação, mas não como comandante voluntário. Ora, nós continuamos continuamos sem ter isto esclarecido. Como é que é possível, se enquanto funcionário a função é só comandante, como é que é possível separar uma coisa da outra? Não conseguimos perceber. Por outro lado, a direção, enquanto órgão executivo e representante dos associados, portanto, quem representa a Assembleia Geral, mas pronto, nós, em termos de gestão, representamos os associados da Casa, determinamos que o Sr. Comandante ficava, durante o procedimento de inquérito, ou procedimento disciplinar, ficava interdito de usar as instalações do quartel. A Direção Nacional de Bombeiros informou o Sr. Comandante que não, que o Sr. Comandante continua a entrar na associação, continua a usar os meios que dispõe, continua a usar todo, ao ponto de haver sistemáticas e constantes ingerências do Sr. Comandante na gestão, naquilo que é a gestão, os atos acometidos em exclusiva à direção, como aconteceu hoje, para nosso espanto, foi exigir à senhora, que é responsável pela contabilidade, que lhe facultasse todos os dados, inclusive vencimentos de funcionários, fontes de rendimento da associação, que subsídios é que recebe, etc.
Obviamente que isso irá ter tratamento certo no lugar certo, mas como é que pode? Não conseguimos perceber como é que uma entidade que é externa à associação vem ordenar situações dentro de casa. Não sei se não estaremos aqui também perante uma situação de violação do próprio direito de propriedade da associação. Afinal de contas, os sócios legitimaram a presente direção para gerir a casa. A direção toma decisões e a Direção Nacional de Bombeiros vem contrariar e manda mais aqui dentro do que a própria direção da casa. Posto isto e concluindo, considerando, entretanto, antes que me esqueça, criada esta dificuldade, entendeu a mesa da Assembleia, em conjugação com o Conselho Fiscal e em articulação com o Presidente da Câmara, facto que nós nos congratulamos, porque sempre houve, efetivamente, pelo menos desde que esta direção está em posse, sempre houve um apoio significativo e uma compreensão e um espírito de entreajuda entre a autarquia e a associação, pelo menos no que diz respeito ao período em que esta direção tem estado em funções. Tentou, dizia eu, estas três entidades, criar aqui uma forma de se conseguir, pelo diálogo, ultrapassar esta situação que se criou. E sabemos que estas três entidades, a mesa da Assembleia, da Associação, o Conselho Fiscal e o Presidente da Câmara, reuniram connosco, reuniram com o Sr. Comandante e reuniram com o representante do conjunto de sócios que solicitou a marcação da Assembleia Extraordinária dia 17. E, no fundo, aquilo que foi o objeto da reunião foi tentar criar aqui uma plataforma que permitisse, não esquecer desta Assembleia, pelo menos tentar fazer com que haja efetivamente uma decisão, seja por parte do Tribunal Administrativo Fiscal de Leiria sobre o nosso pedido de previdência cautelar sobre a decisão da Comissão Arbitral, ou até uma decisão da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a quem nós fizemos um pedido de abertura de inquérito, que foi aberto e que ainda esta semana o instrutor irá reunir connosco, que foi aberto no sentido de averiguar se efetivamente há ou não razão para a não renovação ou para a destituição do comandante enquanto comandante. E essa comissão tentou falar com estas três entidades, ou falou com estas três entidades, no sentido de tentar criar aqui uma plataforma de entendimento que permitisse realmente esperar por essas decisões e só então depois tomar, ou vir a tomar providências no sentido de se marcar essa Assembleia Geral. Até porque faria muito pouco sentido haver uma Assembleia Geral para destituir uma direção cujo objeto principal, o argumento principal, é o facto desta direção não ter renovado a Comissão de Serviço do Comandante, porque não há nenhum ato de gestão que esta direção tenha tomado que seja lesivo àquilo que são os interesses da Associação, nem em momento nenhum todos os atos e decisões que esta direção tomou contrariam de forma nenhuma os estatutos. Portanto, não há uma razão prática, na nossa leitura, que não seja esta, o facto de termos tomado a decisão de não renovar o mandato com o Sr. Comandante. Essas três reuniões aconteceram, nós reunimos primeiro e a posição da direção, por unanimidade que estava presente, é, sim senhor, nós entendemos que sim, a bem daquilo que é o espírito apaziguador dentro da associação e mesmo lá fora, era importante que efetivamente houvesse aqui um travão neste crescimento, neste crescendo de fogo, de instabilidade que tem vindo a surgir. Soubemos, entretanto, que as outras duas partes envolvidas não entenderam da mesma forma e não entenderam não promover ou não facilitar essa não realização da Assembleia Geral. Acontece que, neste momento, a Associação vive tempos conturbados. Esta Associação vive cá dentro. Há um afastamento entre os bombeiros, é um facto. Há um clima de tensão interna muito grande, há bombeiros que são ofendidos, há bombeiros que são ameaçados, há bombeiros já neste momento de baixa, portanto há todo um conjunto de dificuldades internas que se vão criando e que na nossa visão se vão agravar e se vão continuar a criar mais. E diz. Bombeiros de baixa e ameaçados pelo grupo que está a apoiar o Sr. Comandante. Eu penso que isso é claro, acho que as pessoas percebem isso. E no sentido
da forma possível, colocar um travão a esta situação, e porque esta direção, ao contrário do que já foi dito e escrito, anda à procura de protagonismo, ou taxa, ou o que seja, porque nós estamos aqui a despender horas da nossa vida, estamos aqui a despender cansaço, estamos a despender muito esforço para conseguir levar à frente aquilo que é o projeto, pro bono, como todos sabem, não é? Não retiramos absolutamente nada disto, senão mais complicações, mais dificuldades e, sobretudo, muito cansaço, porque isto não é fácil. E quem preside ou dirige associações destas, nomeadamente uma desta dimensão, terá com certeza essa consciência. Entendeu a direção, por unanimidade, e porque há essa necessidade de... Não estamos a alimentar, é isso? Exatamente, e porque há aqui uma coisa aqui fundamental, e nós já dissemos isto várias vezes, aliás, já falámos com os bombeiros, já dissemos isto, e já tentámos dizer isto para a sociedade civil, mas as pessoas não leram o final dos comunicados, só leram os princípios. Há aqui uma questão que é fundamental. O direito individual nunca se pode sobrepor ao direito coletivo. E a vontade individual não é mais forte que a vontade coletiva. E o facto de o nosso ego não nos permitir acatar instruções, ou pelo menos tentar perceber o racional das decisões, causa-nos grande estranheza e causa-nos grande dificuldade para levar para a frente aquilo que são, neste momento, as diretrizes que temos estabelecidas e o projeto que está criado. E por essa razão, hoje, esta direção redigiu uma carta que será enviada ao Presidente da Mesa da Assembleia ainda hoje. Esta direção, hoje, demite-se em bloco. Não é compatível com aquilo que eram os projetos desta direção continuarmos a alimentar egos pessoais, individuais, de alguém que não respeita os superiores interesses da associação. É importante, acima de tudo, e é a principal razão desta conferência de imprensa, é que os sócios, e quando houver eleições, e sempre que houver eleições, e sempre que houver assembleias, é importante que os sócios participem. Todos os sócios devem participar, mas devem participar, acima de tudo, esclarecidos da verdade. Esta conferência de imprensa tem por escopo exatamente contribuir para esse esclarecimento. A outra parte do esclarecimento virá a seu tempo por via das competentes ações judiciais que estão em curso. Só uma pequena nota, quando há pouco o Presidente disse, e eu posso ter percebido mal, essa reunião que haverá da direção com o instrutor do processo de inquérito, nomeado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, visa apenas e só saber se há ou não matéria para procedimento disciplinar ou não. Não tem a ver com a recondução, porque a recondução do comandante os fundamentos da recondução ou não do comandante são da única, exclusiva competência da direção.